Era uma terça-feira chuvosa de março em São Paulo, quando Maria Fernanda dos Santos, de 28 anos, notou algo que mudaria sua vida para sempre. Há 5 anos trabalhando como babá, ela tinha desenvolvido um instinto quase maternal para perceber quando algo estava errado com as crianças sob seus cuidados. Gabriel Henrique Silva, de 8 anos, estava sentado em seu cantinho favorito da sala, organizando seus carrinhos azuis em fileiras perfeitas. Como criança autista não verbal, Gabriel tinha suas rotinas muito específicas e Maria Fernanda conhecia cada uma delas como a palma de sua própria mão. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto ajudava Gabriel a trocar de roupa após o café da manhã, Maria Fernanda percebeu uma pequena marca avermelhada no braço direito do menino. À primeira vista, parecia apenas uma irritação comum, talvez causada por alguma alergia alimentar ou pelo atrito com a roupa. "Gabriel, meu amor, o que é isso aqui no seu bracinho?", perguntou ela, sabendo que não receberia resposta verbal, mas observando atentamente a reação do menino. Gabriel imediatamente puxou o braço e emitiu um som agudo de desconforto, algo que raramente fazia. Seus olhos, normalmente focados em seus objetos de interesse, fixaram-se no rosto de Maria Fernanda com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de medo e súplica. A babá sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em 5 anos cuidando de Gabriel, ela nunca o tinha visto reagir daquela forma a um simples machucado. Maria Fernanda decidiu documentar a lesão com uma foto no celular, pensando em mostrar para Cláudia Silva, mãe de Gabriel, quando ela chegasse do trabalho. Cláudia, publicitária de 35 anos, costumava chegar em casa por volta das 19 horas, sempre carregada de trabalho e com aquela expressão de culpa que as mães trabalhadoras conhecem bem. Durante o resto da manhã, Maria Fernanda observou Gabriel mais atentamente que o normal. O menino parecia inquieto, quebrando algumas de suas rotinas habituais. Normalmente, ele passaria pelo menos 1 hora organizando seus brinquedos. Mas hoje conseguiu se concentrar por apenas 15 minutos antes de se levantar e caminhar pela sala de forma agitada. "Que estranho", murmurou Maria Fernanda para si mesma enquanto preparava o almoço de Gabriel. Sempre a mesma refeição: arroz branco, frango grelhado cortado em pequenos cubos e cenoura cozida. Qualquer mudança na alimentação poderia causar uma crise, e ela sabia disso muito bem. Mas hoje, para sua surpresa, Gabriel mal tocou na comida. Ele sentou-se à mesa, como sempre fazia às 12 horas em ponto, mas apenas mexeu a comida no prato com o garfo, sem levar nada à boca. Maria Fernanda sentiu sua preocupação aumentar. Mudanças no apetite eram sempre um sinal de alerta quando se tratava de Gabriel. Ela tentou oferecer a comida de diferentes formas, cortando o frango em pedaços ainda menores, separando cada alimento em compartimentos diferentes do prato, mas nada funcionou. Foi então que ela notou algo que fez seu coração acelerar. Gabriel estava com a mão direita constantemente fechada, como se estivesse protegendo algo. Quando ela se aproximou para tentar abrir delicadamente sua mão, o menino emitiu um gemido de dor e puxou o braço para longe dela. "Meu Deus, Gabriel, você está machucado?", Maria Fernanda falou em voz baixa, usando o tom calmo que sempre usava com ele. Com cuidado extremo, ela conseguiu examinar a mão do menino. O que viu a deixou completamente perplexa. Havia pequenas marcas avermelhadas entre os dedos, formando um padrão que não parecia natural. Não eram arranhões comuns, nem picadas de inseto. As marcas tinham uma forma quase geométrica, como se tivessem sido feitas propositalmente. Maria Fernanda sentiu suas mãos tremerem enquanto tirava mais fotos. Sua experiência como babá lhe dizia que aquilo não era normal, mas sua mente racional tentava encontrar explicações lógicas. Talvez Gabriel tivesse se machucado, brincando sem ela perceber. Talvez fosse algum tipo de reação alérgica que ela não conhecia.
Mas uma voz interior, aquela mesma que a tinha alertado sobre outras situações ao longo dos anos, sussurrava que algo muito mais sério estava acontecendo. Às 14 horas, horário do cochilo de Gabriel, Maria Fernanda tentou colocá-lo para dormir como sempre fazia, mas o menino, que normalmente adormecia facilmente após o almoço, permaneceu acordado, mexendo-se inquieto na cama e emitindo pequenos sons de desconforto. Foi durante essa tentativa de fazer Gabriel dormir que Maria Fernanda fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo da situação. Ao ajustar o travesseiro do menino, ela notou uma pequena mancha no lençol. Uma mancha que parecia ser de sangue. O coração de Maria Fernanda disparou. Com muito cuidado, ela examinou Gabriel novamente, procurando por outras lesões, e foi então que encontrou algo que a deixou em estado de choque. Na parte de trás do pescoço de Gabriel, escondida pelos cabelos, havia uma pequena lesão circular, com bordas muito precisas, como se tivesse sido feita por algum instrumento médico. A lesão estava coberta por uma pequena casquinha, indicando que tinha alguns dias. Como eu não vi isso antes? Maria Fernanda sussurrou para si mesma, sentindo uma onda de culpa e pânico ao mesmo tempo. Ela imediatamente pegou seu celular e ligou para Cláudia, que estava em uma reunião importante na agência de publicidade onde trabalhava. Cláudia, eu sei que você está trabalhando, mas preciso falar com você sobre o Gabriel. É urgente. Maria Fernanda, eu estou em uma apresentação para um cliente muito importante. Pode esperar até eu chegar em casa? A voz de Cláudia soava impaciente. Cláudia, por favor, eu encontrei algumas lesões no Gabriel que não estavam aqui ontem. Eu acho que precisamos levá-lo ao médico. Houve um silêncio do outro lado da linha. Maria Fernanda podia ouvir vozes abafadas ao fundo, provavelmente de colegas de trabalho de Cláudia. Que tipo de lesões? A voz de Cláudia agora soava preocupada. É difícil de explicar pelo telefone. São marcas estranhas, em lugares que ele não conseguiria se machucar sozinho. E tem uma no pescoço que parece... Maria Fernanda hesitou, não querendo alarmar desnecessariamente a mãe. Que parece o quê, Maria Fernanda? Parece que foi feita com algum tipo de instrumento, como uma agulha ou algo assim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria Fernanda podia ouvir a respiração de Cláudia ficando mais rápida do outro lado da linha. Eu estou saindo agora. Não deixe o Gabriel sair do seu campo de visão nem por um segundo. Eu chego aí em 30 minutos. A ligação foi encerrada, deixando Maria Fernanda sozinha com Gabriel e com 1 milhão de perguntas correndo pela sua cabeça. Enquanto esperava Cláudia chegar, Maria Fernanda decidiu examinar toda a casa, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar as lesões de Gabriel. Ela verificou todos os brinquedos, procurando por objetos pontiagudos ou quebrados. Examinou cada cômodo, cada móvel, cada quina que pudesse ter causado ferimentos, mas não encontrou nada. Gabriel permaneceu quieto em seu quarto, sentado no chão e balançando suavemente para frente e para trás. Um comportamento de autorregulação que ele exibia quando estava estressado ou desconfortável. Foi então que Maria Fernanda percebeu algo que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre a situação. Na gaveta da cômoda do quarto de Gabriel, ela encontrou um caderno de desenhos que não reconhecia. Gabriel adorava desenhar, mas seus desenhos eram sempre muito simples e repetitivos. Carros azuis, círculos perfeitos, linhas paralelas. Mas os desenhos neste caderno eram diferentes, completamente diferentes. Havia figuras humanas desproporcionais, com rostos distorcidos e expressões de terror. Havia desenhos de pessoas em aventais brancos, segurando objetos que pareciam instrumentos médicos. E o mais perturbador de todos, um desenho que claramente mostrava uma criança deitada em uma mesa cercada por figuras de branco. As mãos de Maria Fernanda tremeram enquanto folheava o caderno. Gabriel nunca tinha demonstrado capacidade para desenhar figuras humanas tão detalhadas, muito menos cenas tão complexas e perturbadoras.
Meu Deus, Gabriel, ela sussurrou. O que está acontecendo com você? O menino levantou os olhos para ela e, pela primeira vez em 5 anos, Maria Fernanda teve a impressão de que Gabriel estava tentando desesperadamente lhe contar algo. Seus olhos, normalmente distantes e focados em seu próprio mundo interior, pareciam suplicar por ajuda. Foi nesse momento que elas ouviram o barulho da chave na porta. Cláudia havia chegado. Cláudia Silva entrou em casa com uma expressão que Maria Fernanda nunca tinha visto antes. A publicitária, normalmente controlada e organizada, parecia completamente transtornada. Seus cabelos estavam desarrumados, como se ela tivesse passado as mãos por eles várias vezes durante o trajeto de volta para casa, e suas mãos tremiam visivelmente. "Onde está o Gabriel?" Foram as primeiras palavras que saíram de sua boca, antes mesmo de fechar a porta. "Ele está no quarto, brincando com os carrinhos", respondeu Maria Fernanda, ainda segurando o caderno de desenhos nas mãos. "Cláudia, preciso te mostrar uma coisa antes de vermos as lesões." Cláudia parou abruptamente quando viu o caderno. "O que é isso?" "Eu encontrei na gaveta do Gabriel. Olha só estes desenhos." Maria Fernanda abriu o caderno na página mais perturbadora, aquela que mostrava a criança deitada cercada por figuras de branco. Cláudia ficou pálida ao ver a imagem. "Gabriel não desenha assim", ela murmurou, pegando o caderno das mãos da babá. "Ele nunca conseguiu desenhar pessoas. Os terapeutas sempre disseram que isso viria com o tempo, mas que ainda não era o momento." "Eu sei, por isso estou tão preocupada. E tem mais." Maria Fernanda mostrou as fotos que tinha tirado das lesões no celular. Cláudia examinou cada imagem com crescente horror. As marcas no braço, as lesões entre os dedos e, por fim, a lesão no pescoço que parecia ter sido feita por algum instrumento médico. "Isso não é possível", ela sussurrou. "Gabriel estava aqui comigo ontem à noite, dormiu na cama dele, como sempre. Quando isso poderia ter acontecido?" Maria Fernanda hesitou antes de responder. "Cláudia, eu preciso te perguntar uma coisa. E por favor, não se ofenda. Gabriel foi ao médico recentemente? Fez algum exame? Tomou alguma vacina?" "Não, nada. A última consulta dele foi há 3 meses, com o Dr. Roberto Mendes, o pediatra. E foi só consulta de rotina." As duas mulheres se entreolharam, a mesma pergunta terrível passando pelas mentes de ambas. Se Gabriel não tinha ido ao médico, quem tinha feito aquelas lesões que pareciam tão precisas e profissionais? "Vamos falar com ele", Cláudia disse, dirigindo-se ao quarto do filho. Gabriel estava exatamente onde Maria Fernanda havia dito, sentado no chão com seus carrinhos azuis organizados em fileiras perfeitas. Mas quando viu a mãe, sua reação foi completamente inesperada. Em vez de continuar brincando, como normalmente fazia quando Cláudia chegava do trabalho, Gabriel se levantou rapidamente e correu para ela, agarrando-se às suas pernas com uma força que surpreendeu a todos. "Gabriel, meu amor, o que foi?" Cláudia se ajoelhou na altura do filho, examinando seu rosto. Os olhos do menino estavam cheios de lágrimas. Algo extremamente raro para uma criança autista que raramente demonstrava emoções de forma tão direta. Foi então que Gabriel fez algo que deixou tanto Cláudia quanto Maria Fernanda completamente chocadas. Ele apontou para o caderno de desenhos que Cláudia ainda segurava na mão. Depois, apontou para si mesmo e, em seguida, fez um gesto com as mãos que claramente indicava não, balançando a cabeça vigorosamente de um lado para o outro. "Ele está tentando nos dizer que não quer que isso aconteça de novo", Maria Fernanda sussurrou, sentindo um frio na barriga. Cláudia abraçou o filho com força. "Gabriel, mamãe não vai deixar ninguém te machucar, está bem?" Mas as lágrimas do menino apenas se intensificaram, e ele começou a emitir pequenos sons de angústia que partiam o coração de quem ouvia. "Nós precisamos ir ao hospital agora", Cláudia disse, levantando-se com determinação. "Preciso que um médico examine essas lesões e me diga exatamente o que são." Maria Fernanda concordou imediatamente.
Eu vou com vocês. Gabriel fica mais calmo quando eu estou por perto. Enquanto Cláudia preparava uma bolsa com os pertences de Gabriel, sua mantinha de segurança, alguns carrinhos azuis e um lanche caso a espera fosse longa, Maria Fernanda notou algo que a fez parar no meio do corredor. Na parede do quarto de Gabriel, perto da cama, havia uma pequena mancha escura que ela nunca tinha visto antes. Aproximando-se para examinar melhor, ela percebeu que parecia ser sangue seco. "Cláudia!" Ela chamou com voz tensa. "Vem cá, por favor." Quando Cláudia viu a mancha, sua expressão se transformou completamente. A preocupação deu lugar ao pânico total. "Alguém esteve no quarto do meu filho," ela disse, sua voz saindo como um sussurro áspero. Alguém machucou Gabriel enquanto ele dormia. A realização atingiu as duas mulheres como um soco no estômago. Se alguém tinha entrado no quarto de Gabriel durante a noite, isso significava que a segurança da casa havia sido comprometida de alguma forma. Mas como? A casa tinha alarme, todas as portas e janelas estavam trancadas quando Maria Fernanda chegou na manhã seguinte. "Precisamos chamar a polícia", Maria Fernanda disse, mas Cláudia a interrompeu. "Primeiro o hospital. Preciso saber o que fizeram com meu filho. Depois chamamos a polícia." Durante o trajeto até o Hospital Municipal, Dr. José Soares, Gabriel permaneceu excepcionalmente quieto no banco traseiro, agarrado em sua mantinha e olhando pela janela com uma expressão distante que preocupou ainda mais as duas mulheres. Cláudia dirigia em velocidade acima do permitido, suas mãos agarradas ao volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Maria Fernanda tentava manter Gabriel calmo, cantando baixinho uma música que ele gostava, mas o menino parecia estar em seu próprio mundo, mais distante do que o normal. Quando chegaram ao hospital, por volta das 16h30, o pronto-socorro pediátrico estava cheio de crianças chorando e pais preocupados. Cláudia se dirigiu diretamente ao balcão de recepção. "Meu filho precisa ser examinado imediatamente. Eu encontrei lesões nele que parecem ter sido feitas por alguém", ela disse para a recepcionista, uma mulher de meia idade que parecia acostumada com emergências. "Senhora, todos os casos aqui são urgentes. A senhora vai precisar pegar uma senha e aguardar sua vez." A recepcionista respondeu sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. "Você não está entendendo", Cláudia disse, elevando a voz. "Eu acho que meu filho foi vítima de algum tipo de abuso. Isso não é uma emergência médica comum." A palavra abuso fez com que várias pessoas na sala de espera virassem a cabeça para olhar. A recepcionista finalmente levantou os olhos e examinou Cláudia com mais atenção. "A senhora tem alguma evidência disso?" Maria Fernanda se aproximou do balcão e mostrou as fotos no celular. "Olha estas lesões, elas não são naturais." A recepcionista examinou as imagens e sua expressão mudou completamente. "Um momento, por favor", ela disse, pegando o telefone e fazendo uma ligação rápida. Em menos de 5 minutos, uma enfermeira apareceu na recepção. Era Joana Costa, de 38 anos, enfermeira-chefe da pediatria do hospital há mais de 15 anos. Joana tinha visto praticamente tudo o que se podia ver em um pronto-socorro pediátrico. Mas quando viu as fotos que Maria Fernanda tinha tirado, sua expressão profissional deu lugar a uma preocupação genuína. "Vamos para uma sala reservada", ela disse, guiando Cláudia, Maria Fernanda e Gabriel para longe da área movimentada do pronto-socorro. A sala para onde foram levados era pequena e silenciosa, com paredes pintadas em tons pastéis, que tentavam criar um ambiente mais acolhedor para crianças assustadas. Gabriel se acomodou em uma cadeira no canto, ainda agarrado em sua mantinha, enquanto Joana examinava as fotos no celular de Maria Fernanda. "Há quanto tempo vocês notaram essas lesões?" Joana perguntou, seu tom profissional não conseguindo mascarar completamente sua preocupação. "Eu notei a primeira marca esta manhã",
Maria Fernanda respondeu, mas quando examinei melhor, encontrei outras lesões que parecem ter alguns dias. E a criança apresentou algum comportamento diferente recentemente? Mudanças no sono, na alimentação, na forma de brincar? Cláudia e Maria Fernanda se entreolharam. Na verdade, sim, Cláudia respondeu. Nos últimos dias, ele tem estado mais agitado que o normal. E hoje, ele mal tocou na comida. Joana fez algumas anotações em uma ficha médica. Eu vou chamar o Dr. Roberto Mendes. Ele é o pediatra que melhor conhece casos complexos aqui no hospital. Mas primeiro, preciso que vocês entendam que se essas lesões forem mesmo resultado de abuso, teremos que seguir protocolos específicos, incluindo envolvimento da assistência social e possivelmente da polícia. A palavra polícia fez Cláudia estremecer, mas ela assentiu. Eu só quero saber o que aconteceu com meu filho e garantir que ele esteja seguro. Enquanto esperavam o Dr. Roberto Mendes chegar, Joana tentou examinar Gabriel de forma superficial, mas o menino se recusou a deixar qualquer pessoa, além de Maria Fernanda, se aproximar dele. Cada vez que Joana tentava se aproximar, Gabriel emitia sons agudos de desconforto e se encolhia ainda mais em sua cadeira. Ele normalmente é assim com estranhos? Joana perguntou. Não desse jeito, Maria Fernanda respondeu preocupada. Gabriel não gosta muito de pessoas desconhecidas, mas nunca teve uma reação tão intensa de medo. Foi então que Gabriel fez algo que surpreendeu a todos na sala. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a parede onde havia um quadro com desenhos de animais coloridos e apontou para uma das imagens. Um desenho de um homem de avental branco segurando um estetoscópio. Depois ele voltou para Maria Fernanda e fez o mesmo gesto de negação que havia feito em casa, balançando a cabeça vigorosamente de um lado para o outro e emitindo pequenos sons de angústia. Ele está tentando nos dizer alguma coisa sobre médicos. Maria Fernanda sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Nesse momento, a porta se abriu e o Dr. Roberto Mendes entrou na sala. Dr. Roberto Mendes era um homem de 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação dourada que lhe davam um ar intelectual. Pediatra há mais de 20 anos, ele era conhecido no hospital por sua competência técnica e por sua capacidade de lidar com casos complexos. Mas quando ele entrou na sala e Gabriel o viu, a reação do menino foi absolutamente inesperada. Gabriel emitiu um grito agudo e se jogou nos braços de Maria Fernanda, tremendo de medo de uma forma que ela nunca tinha visto antes. O menino, que normalmente era apenas retraído com estranhos, agora demonstrava terror puro. Gabriel, o que foi? Maria Fernanda tentou acalmá-lo, mas o menino não parava de tremer e emitir pequenos sons de pânico. Dr. Roberto pareceu genuinamente surpreso com a reação. Isso é comum em crianças autistas. Eles podem ter reações intensas a pessoas desconhecidas, especialmente em ambientes hospitalares. Mas Cláudia, que conhecia seu filho melhor que ninguém, sabia que aquilo não era apenas a reação típica de uma criança autista a um estranho. Gabriel estava aterrorizado. Doutor, talvez seja melhor o senhor examinar as fotos das lesões primeiro, antes de se aproximar do Gabriel, sugeriu Cláudia, pegando o celular de Maria Fernanda. Dr. Roberto ajustou os óculos e examinou cada imagem com atenção profissional. Sua expressão permaneceu neutra, mas Joana, que o conhecia há anos, notou que ele estava demorando mais tempo que o normal para analisar as fotos. Bem, ele disse finalmente, essas lesões são interessantes. Algumas parecem ser resultado de trauma físico menor, possivelmente auto-infligido. Crianças autistas às vezes se machucam durante episódios de desregulação sensorial. Auto-infligido? Cláudia questionou incrédula. Doutor, olha a precisão dessas marcas, especialmente a do pescoço. Como uma criança de 8 anos faria isso em si mesma? As crianças podem ser mais engenhosas do que imaginamos quando se trata de comportamentos autolesivos.
Dr. Roberto respondeu, ainda analisando as fotos. E crianças no espectro autista podem apresentar comportamentos que parecem inexplicáveis para nós. Maria Fernanda sentiu algo estranho na forma como o médico estava explicando as lesões. Parecia que ele estava tentando minimizar a situação, encontrando explicações que não condiziam com o que ela havia observado. Doutor, ela interrompeu. Eu cuido do Gabriel há 5 anos. Ele nunca apresentou comportamentos autolesivos, nunca. E essas marcas apareceram do nada, da noite para o dia. Dr. Roberto finalmente levantou os olhos das fotos e olhou diretamente para Maria Fernanda. Por um breve momento, ela teve a impressão de ver algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Talvez irritação, ou talvez algo mais sombrio. Senhora, com todo o respeito, mas comportamentos em crianças autistas podem mudar rapidamente. Fatores como estresse, mudanças na rotina ou mesmo desenvolvimento neurológico podem causar o aparecimento súbito de novos comportamentos. Mas e o caderno de desenhos? Cláudia mostrou o caderno que encontraram no quarto de Gabriel. Gabriel nunca conseguiu desenhar figuras humanas e, de repente, aparece isso. Dr. Roberto examinou os desenhos com interesse crescente. Quando chegou ao desenho da criança deitada, cercada por figuras de branco, ele parou por um longo momento. Estes desenhos são realmente notáveis, ele disse, sua voz soando estranhamente calma. Mostram um desenvolvimento artístico súbito que pode indicar um salto no desenvolvimento neurológico. Às vezes, isso acontece em crianças autistas. Eles podem desenvolver habilidades aparentemente do nada. Joana, que havia permanecido quieta até então, decidiu intervir. Dr. Roberto, com toda a minha experiência, eu nunca vi lesões assim em casos de comportamento autolesivo. E a reação da criança ao senhor é muito intensa. Talvez devêssemos considerar outras possibilidades. Houve um momento de tensão na sala. Dr. Roberto olhou para Joana com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Enfermeira Costa, eu aprecio sua preocupação, mas eu sou o pediatra responsável por este caso, e minha avaliação profissional é que essas lesões são consistentes com comportamento autolesivo. Então, como o senhor explica a mancha de sangue na parede do quarto dele? Maria Fernanda perguntou, sua voz carregada de frustração. Dr. Roberto pareceu surpreso com essa informação. Que mancha de sangue? Encontramos uma mancha de sangue seco na parede do quarto do Gabriel, perto da cama dele. Como isso se encaixaria na teoria do comportamento autolesivo? O médico ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando em uma resposta. Bem, se a criança se machucou durante a noite, é possível que tenha respingado sangue na parede. Mas sua explicação não soou convincente, nem mesmo para ele próprio. Foi nesse momento que Gabriel, que havia se acalmado um pouco nos braços de Maria Fernanda, fez algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Ele se soltou do abraço da babá, pegou um lápis que estava sobre a mesa da sala e começou a desenhar rapidamente em uma folha de papel que Joana havia deixado ali. O desenho que Gabriel fez foi feito com uma precisão e velocidade que surpreendeu a todos. Ele desenhou um homem de óculos e avental branco. Depois, desenhou uma mesa. E, por fim, desenhou uma criança deitada na mesa com expressão de medo. Quando terminou, Gabriel apontou para o desenho. Depois, apontou para Dr. Roberto e, em seguida, fez novamente o gesto de negação, balançando a cabeça com força. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Roberto olhou para o desenho, depois para Gabriel, e sua expressão mudou. A máscara profissional e tranquila começou a rachar, revelando algo que fez Joana sentir um frio na barriga. Isso é apenas uma coincidência, ele disse, mas sua voz não soava mais tão segura. A criança viu muitos médicos aqui no hospital. É natural que desenhe figuras de médicos. Dr. Roberto, Cláudia disse, levantando-se da cadeira. Meu filho nunca veio a este hospital. A última consulta dele foi no seu consultório particular há 3 meses.
A informação atingiu o médico como um tapa. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Joana, percebendo que algo estava muito errado, discretamente pegou seu celular e enviou uma mensagem para a segurança do hospital. Dr. Roberto, ela disse, mantendo sua voz firme mas profissional. Eu acho que seria melhor chamarmos uma segunda opinião médica para este caso. E talvez devêssemos envolver a assistência social, como é protocolo em casos suspeitos. Isso não é necessário, Dr. Roberto respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Eu posso lidar com este caso perfeitamente bem. Na verdade, doutor, eu acho que é necessário, Joana replicou, posicionando-se entre o médico e a família. Foi nesse momento que Gabriel fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou, caminhou diretamente até Dr. Roberto e apontou para o bolso do jaleco dele. Depois, fez um gesto que claramente indicava tirar ou pegar. Dr. Roberto instintivamente colocou a mão sobre o bolso, protegendo-o. Gabriel, o que é isso? Maria Fernanda se aproximou do menino. Gabriel repetiu o gesto, apontando para o bolso do médico com mais insistência, e começou a emitir pequenos sons agudos, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Dr. Roberto, Cláudia disse, sua voz agora carregada de suspeita, o que tem no seu bolso? Nada além dos meus instrumentos médicos habituais, ele respondeu, mas sua mão permanecia firmemente sobre o bolso. Joana se aproximou. Doutor, se não tem nada demais, não custa mostrar. A tensão na sala estava se tornando palpável. Dr. Roberto olhou para cada pessoa presente, claramente calculando suas opções. Eu não preciso me submeter a este tipo de interrogatório, ele disse, dirigindo-se rapidamente para a porta. Mas Joana foi mais rápida. Ela se posicionou na frente da porta, bloqueando a saída do médico. Dr. Roberto, como enfermeira-chefe deste hospital, eu estou solicitando que o senhor colabore com esta investigação. Se não tem nada a esconder, não há problema em mostrar o conteúdo do seu bolso. Gabriel, vendo que o médico estava tentando sair, ficou mais agitado. Ele começou a apontar mais insistentemente para o bolso do jaleco, emitindo sons cada vez mais altos e desesperados. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Dr. Roberto, percebendo que estava encurralado, fez um movimento brusco para tentar passar por Joana. Durante esse movimento, algo pequeno e metálico caiu do seu bolso e rolou pelo chão da sala. Maria Fernanda foi a primeira a ver o que havia caído. Era uma pequena seringa com uma agulha extremamente fina, do tipo usado para procedimentos muito específicos. Meu Deus! Cláudia sussurrou, reconhecendo imediatamente que o diâmetro da agulha correspondia perfeitamente à lesão que tinham encontrado no pescoço de Gabriel. Dr. Roberto ficou pálido ao ver a seringa no chão. Isso não é o que vocês estão pensando, ele disse. Mas sua voz estava trêmula. Então explique, Joana disse, pegando a seringa do chão com cuidado, usando um lenço de papel para não contaminar possíveis evidências. Gabriel, ao ver a seringa, teve uma reação ainda mais intensa. Ele correu para Maria Fernanda e se escondeu atrás dela, tremendo e emitindo sons de terror puro. Gabriel reconhece essa seringa, Maria Fernanda disse, sua voz cheia de horror. Meu Deus, Dr. Roberto, o que o senhor fez com ele? Dr. Roberto tentou uma última vez manter sua compostura. Vocês estão interpretando tudo errado. Essa seringa é de uso médico rotineiro. Eu sempre carrego instrumentos comigo. Doutor, Joana disse, examinando a seringa, esta não é uma seringa de uso rotineiro. Esta é uma seringa de aspiração ultrafina, do tipo usado em procedimentos de biópsia ou coleta de amostras de tecido. As palavras de Joana ecoaram na sala como uma bomba. Cláudia sentiu suas pernas fraquejarem. Biópsia? Ela repetiu, incrédula. O senhor estava fazendo biópsias no meu filho sem meu conhecimento? Dr. Roberto percebeu que não havia mais como voltar atrás.
Sua máscara profissional finalmente caiu completamente, revelando algo que fez todos na sala sentirem um medo genuíno. Vocês não entendem, ele disse, sua voz agora soando diferente, mais fria. Gabriel é um caso único. Uma criança autista com características neurológicas tão específicas. As possibilidades de pesquisa são infinitas. É a pesquisa? Maria Fernanda gritou, puxando Gabriel para mais perto de si. O senhor estava usando Gabriel como cobaia? Não é assim tão simples, Dr. Roberto continuou, como se estivesse justificando suas ações para si mesmo. Os avanços na neurociência dependem de estudos com casos especiais. Gabriel poderia contribuir para descobertas que ajudariam milhares de outras crianças. Cláudia sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. O senhor estava entrando na minha casa, machucando meu filho enquanto ele dormia. O silêncio do médico foi resposta suficiente. Joana, mantendo sua calma profissional apesar do choque, pegou seu celular e ligou diretamente para a segurança do hospital. Central de segurança, aqui é Joana Costa da pediatria. Preciso que enviem seguranças imediatamente para a sala de exames número 3. E liguem para a polícia. Temos uma situação de emergência. Dr. Roberto, percebendo que sua situação estava se deteriorando rapidamente, fez uma última tentativa desesperada. Joana, você me conhece há anos, sabe da minha reputação, do meu trabalho. Isso é um mal-entendido que pode ser esclarecido. Roberto, Joana respondeu usando seu primeiro nome pela primeira vez. Eu achei que te conhecia, mas o homem que eu conhecia jamais usaria uma criança como cobaia sem consentimento. Em poucos minutos, 2 seguranças do hospital entraram na sala. Joana rapidamente explicou a situação, mostrando a seringa e as fotos das lesões em Gabriel. Dr. Roberto, um dos seguranças disse, o senhor vai ter que vir conosco até a administração do hospital. A polícia está sendo chamada. Mas antes que os seguranças pudessem se aproximar mais, Dr. Roberto fez algo que surpreendeu a todos. Ele tirou do outro bolso do jaleco um pequeno frasco de vidro contendo um líquido transparente. Vocês não sabem com o que estão mexendo, ele disse, segurando o frasco como se fosse uma arma. Os estudos que eu estava conduzindo poderiam revolucionar o tratamento do autismo. Gabriel estava contribuindo para algo muito maior que qualquer um de vocês pode imaginar. Doutor, ponha esse frasco no chão e venha conosco, um dos seguranças disse, reconhecendo que a situação estava escalando perigosamente. Gabriel, que havia permanecido escondido atrás de Maria Fernanda, de repente se soltou dela e fez algo completamente inesperado. Ele caminhou diretamente até uma gaveta da sala de exames, abriu-a e tirou de lá um pequeno gravador digital. Todos na sala olharam para o gravador com perplexidade. Como Gabriel sabia que estava ali? E por que havia pego especificamente aquele objeto? Gabriel ligou o gravador e imediatamente uma voz familiar ecoou pela sala. Era a voz do Dr. Roberto. Amostra número 15. Coleta realizada em criança autista, 8 anos, durante período de sono profundo. Nenhuma reação adversa observada. Procedimento realizado sem intercorrências na residência do paciente. A gravação continuou. Acesso à residência obtido através de chave duplicada fornecida por contato interno. Família permanece sem conhecimento dos procedimentos. O silêncio na sala foi total. Todos olharam para Dr. Roberto, que estava agora completamente pálido e visivelmente desesperado. Como Gabriel sabia sobre esse gravador? Maria Fernanda sussurrou. A resposta veio na forma de mais uma gravação, desta vez mostrando que Gabriel tinha sido mais consciente dos procedimentos do que qualquer um havia imaginado. Paciente demonstra awareness maior que o esperado durante procedimentos. Parece estar documentando experiências através de desenhos detalhados. Cláudia sentiu suas pernas fraquejarem ao ouvir aquilo. Seu filho havia estado consciente durante os procedimentos. Ele sabia o que estava acontecendo com ele e não tinha como comunicar. Meu bebê, ela sussurrou, lágrimas correndo pelo seu rosto.
Gabriel se aproximou dela e, pela primeira vez em muito tempo, a abraçou espontaneamente, como se estivesse tentando consolá-la. A chegada da polícia transformou completamente a atmosfera do hospital. Em menos de 15 minutos, a sala de exames número 3 estava cheia de oficiais e o Dr. Roberto Mendes havia sido colocado sob custódia policial. Mas o que ninguém esperava era que esta seria apenas a primeira peça de um quebra-cabeças muito mais complexo e sinistro. A delegada Ana Paula Ferreira, de 42 anos, especialista em crimes contra vulneráveis, chegou ao hospital por volta das 18 horas. Ana Paula era conhecida na força policial por sua tenacidade e por sua capacidade de desvendar casos complexos envolvendo crianças. Quando ela entrou na sala onde Cláudia, Maria Fernanda e Gabriel esperavam, sua presença imediatamente transmitiu uma sensação de segurança e competência. Senhora Silva, ela se dirigiu diretamente a Cláudia. Eu sou a delegada Ana Paula Ferreira. Estou aqui para investigar o que aconteceu com seu filho e quero que saiba que vamos chegar ao fundo desta situação. Gabriel, que havia se mostrado desconfiado com a maioria dos adultos durante todo o dia, observou Ana Paula com curiosidade. Pela primeira vez, desde que tudo havia começado, ele não demonstrou medo de uma pessoa desconhecida. Delegada, Cláudia disse, ainda visivelmente abalada. Eu preciso saber como esse homem teve acesso à minha casa. Como ele conseguiu entrar no quarto do meu filho sem que ninguém percebesse? Ana Paula pegou seu bloco de anotações. Isso é exatamente o que vamos descobrir. Mas antes, preciso ouvir tudo desde o início. Cada detalhe pode ser importante. Maria Fernanda contou toda a história, desde o momento em que notou a primeira lesão até a descoberta da seringa. Ana Paula fazia anotações meticulosas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas que demonstravam sua experiência em casos similares. E sobre essa gravação que Gabriel encontrou, Ana Paula disse, isso me preocupa muito. Se há gravações documentando os procedimentos, isso indica um nível de organização e premeditação que vai muito além de um médico agindo sozinho. Joana, que havia permanecido na sala para prestar depoimento, concordou. Delegada, eu conheço o Dr. Roberto há anos. Ele sempre foi um profissional competente, mas nos últimos meses eu notei algumas mudanças comportamentais. Que tipo de mudanças? Ele começou a fazer perguntas estranhas sobre alguns pacientes, especialmente crianças com condições neurológicas específicas. E ele começou a ficar no hospital até muito tarde, mesmo quando não tinha plantão. Ana Paula anotou essas informações com interesse crescente. Isso sugere que ele estava selecionando alvos específicos. Foi nesse momento que Gabriel, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, se levantou e caminhou até Ana Paula. Ele estendeu a mão, oferecendo-lhe algo pequeno e metálico. Era uma chave. Gabriel, onde você encontrou isso? Maria Fernanda perguntou surpresa. Gabriel apontou para o bolso de sua própria calça, indicando que havia estado com a chave o tempo todo. Ana Paula examinou a chave com atenção. Esta parece ser uma chave de casa. Gabriel, isso é da sua casa? O menino assentiu com a cabeça e depois fez um gesto que claramente indicava que havia tirado a chave de alguém. Meu Deus! Cláudia sussurrou, compreendendo a implicação. Gabriel pegou a chave do Dr. Roberto. Ele sabia que o homem estava usando uma chave para entrar em nossa casa. A delegada Ana Paula sentiu um frio na barriga. Se Gabriel havia conseguido pegar a chave, isso significava que ele havia estado consciente o suficiente durante os procedimentos para agir de forma defensiva. Gabriel é muito mais esperto do que qualquer um imaginava, ela murmurou. Nesse momento, o celular de Ana Paula tocou. Era um dos investigadores que havia sido enviado para examinar a casa da família Silva. Delegada, você precisa vir até aqui imediatamente. Encontramos algo que muda completamente o caso. O que vocês encontraram? Equipamentos de vigilância,
câmeras microscópicas instaladas no quarto da criança e na sala de estar. E não são equipamentos amadores, são dispositivos profissionais de alta tecnologia. Ana Paula sentiu o estômago se revirar. Estou indo para aí agora. Ela se virou para Cláudia. Senhora Silva, preciso que vocês venham comigo até sua casa. É importante que Gabriel nos ajude a entender exatamente o que estava acontecendo. Durante o trajeto até a casa da família Silva, Ana Paula refletiu sobre as implicações do que estava descobrindo. Equipamentos de vigilância profissionais, procedimentos médicos documentados, acesso não autorizado à residência, tudo isso apontava para uma operação muito mais complexa do que um médico agindo sozinho. Quando chegaram à casa, o local estava repleto de técnicos da polícia científica examinando cada cômodo. O investigador responsável, detetive Marcos Oliveira, se aproximou de Ana Paula com uma expressão preocupada. Delegada, a situação é muito mais grave do que imaginávamos. Encontramos evidências de que esta casa estava sob vigilância há pelo menos 6 meses. Ele levou Ana Paula até o quarto de Gabriel, onde os técnicos haviam descoberto câmeras minúsculas instaladas em pontos estratégicos. As câmeras estavam posicionadas de forma a monitorar todos os movimentos da criança, horários de sono, rotinas, momentos em que ficava sozinho. Quem quer que tenha instalado isso estava estudando os hábitos de Gabriel há muito tempo. Maria Fernanda, que os havia seguido até o quarto, sentiu suas pernas fraquejarem. Eles estavam observando Gabriel por meses. E tem mais, detetive Marcos continuou. Encontramos evidências de entrada forçada em outras residências da região. Todas casas de famílias com crianças que têm necessidades especiais. A informação atingiu todos como um soco no estômago. Isso não era um caso isolado. Quantas outras famílias? Ana Paula perguntou. Pelo menos 5 que conseguimos identificar até agora. Todas crianças entre 6 e 10 anos, todas com condições neurológicas diferentes. Autismo, síndrome de Down, epilepsia. Gabriel, que havia permanecido calmo durante toda a investigação em sua casa, de repente se dirigiu ao seu armário de brinquedos. Ele abriu uma gaveta e tirou de lá uma pequena caixa de sapatos. Dentro da caixa havia mais objetos que ninguém esperava encontrar. Fotografias. Fotografias de outras crianças. Maria Fernanda pegou as fotos com mãos trêmulas. Gabriel, onde você conseguiu essas fotos? Gabriel apontou para debaixo de sua cama, indicando que havia encontrado as fotos escondidas ali. Ana Paula examinou as fotografias com crescente horror. Eram fotos de pelo menos 7 crianças diferentes, todas em situações que claramente mostravam procedimentos médicos sendo realizados sem o conhecimento das famílias. Meu Deus, ela sussurrou. Isso é evidência de uma rede organizada de abuso e experimentação médica em crianças vulneráveis. Detetive Marcos se aproximou para ver as fotos. Delegada, eu reconheço algumas dessas crianças. Tivemos relatórios de comportamento estranho e lesões inexplicáveis em pelo menos 3 delas nos últimos meses. E as famílias fizeram denúncias? Algumas tentaram, mas os casos foram arquivados como comportamento autolesivo ou acidentes domésticos, exatamente como estava acontecendo com Gabriel. A magnitude da situação começou a ficar clara para todos na sala. Havia uma rede organizada operando há meses, possivelmente anos, usando crianças vulneráveis para experimentos médicos não autorizados. Precisamos contatar imediatamente todas as famílias dessas crianças, Ana Paula disse. E precisamos descobrir quantas outras pessoas estão envolvidas nisso. Foi nesse momento que Gabriel fez sua contribuição mais significativa para a investigação. Ele se dirigiu ao computador da família, que estava na sala de estar, e de alguma forma conseguiu acessar uma pasta escondida no desktop. Gabriel sabe mexer no computador? Ana Paula perguntou a Cláudia. Não, Cláudia respondeu perplexa. Ele nunca demonstrou interesse em tecnologia.
Mas Gabriel havia conseguido não apenas acessar o computador, mas também localizar uma pasta específica que continha arquivos que mudaram completamente o rumo da investigação. Eram arquivos de vídeo. Vídeos mostrando não apenas o Dr. Roberto, mas outras pessoas realizando procedimentos nas crianças. Ana Paula chamou imediatamente o perito em informática da equipe. Preciso que analise esses arquivos imediatamente. Quero saber quem são todas as pessoas nesses vídeos e onde eles foram gravados. Enquanto o perito começava a análise dos arquivos, Gabriel se aproximou de Ana Paula novamente. Desta vez, ele tinha na mão um pequeno papel amassado. Era um endereço. Um endereço que nenhum deles reconhecia, mas que estava escrito com a mesma caligrafia encontrada nas anotações do Dr. Roberto. Gabriel. Ana Paula se ajoelhou na altura do menino. Onde você encontrou este papel? Gabriel apontou para o jardim da casa, indicando que havia encontrado o papel do lado de fora. Ana Paula sentiu que estavam prestes a descobrir o centro de toda a operação. O endereço que Gabriel havia encontrado levou a equipe de investigação a um prédio aparentemente abandonado na zona industrial de São Paulo. Era um antigo laboratório farmacêutico que havia fechado 5 anos atrás. Mas quando a equipe de Ana Paula chegou ao local às 23h30, eles descobriram que o prédio estava longe de estar abandonado. A luz nas janelas do 3º andar, observou o detetive Marcos, examinando o prédio através de binóculos. E há pelo menos 3 carros estacionados na parte de trás do prédio. Ana Paula havia deixado Cláudia, Maria Fernanda e Gabriel em segurança na delegacia, mas trouxera consigo uma equipe completa de investigadores e técnicos. Algo lhe dizia que o que encontrariam naquele prédio mudaria completamente sua compreensão sobre a extensão da operação criminosa. Vamos entrar com muito cuidado, ela instruiu sua equipe. Se há pessoas lá dentro, elas podem tentar destruir evidências quando perceberem nossa presença. A equipe se dividiu em 3 grupos, cercando o prédio por todos os lados. Quando finalmente forçaram a entrada, o que encontraram superou suas piores expectativas. O 3º andar do prédio havia sido transformado em uma clínica médica completamente funcional. Havia salas de cirurgia, equipamentos de diagnóstico por imagem, laboratórios de análise e algo que fez Ana Paula sentir náusea. Várias salas que claramente haviam sido projetadas para realizar procedimentos em crianças. Meu Deus, sussurrou um dos técnicos. Isso aqui é uma operação médica completa. Mas o mais perturbador de tudo eram os arquivos. Gavetas e gavetas repletas de prontuários médicos de crianças, com fotos, dados pessoais, endereços residenciais, rotinas familiares e detalhes sobre suas condições médicas. Havia pelo menos 50 prontuários diferentes. Ana Paula começou a examinar os prontuários com crescente horror. As crianças eram categorizadas por tipo de condição neurológica, idade e algo que ela demorou para compreender: potencial de contribuição para a pesquisa. Delegada, detetive Marcos a chamou de uma sala adjacente. Você precisa ver isso. A sala para onde ele a levou era claramente um centro de comando da operação. Havia monitores de computador mostrando feeds de câmeras de vigilância, não apenas da casa de Gabriel, mas de dezenas de outras residências. Eles estavam monitorando todas essas famílias simultaneamente, Marcos disse, apontando para os monitores. E olha só isso. Em uma das paredes, havia um cronograma detalhado mostrando procedimentos programados para diferentes crianças ao longo dos próximos meses. Gabriel estava programado para mais 3 coletas de amostra nas próximas semanas. Isso não é obra de um médico agindo sozinho, Ana Paula murmurou. Isso é uma operação coordenada envolvendo múltiplas pessoas. Foi nesse momento que ouviram vozes vindas de uma sala no final do corredor. A equipe se aproximou silenciosamente e descobriu que havia 4 pessoas na sala, 3 homens e uma mulher.
todos vestindo aventais médicos e discutindo algo que fez o sangue de Ana Paula gelar. O caso do Gabriel Silva ficou comprometido, uma das vozes dizia. Roberto foi muito descuidado. Vamos ter que acelerar o cronograma dos outros casos. Que tal a menina com síndrome de Down da Zona Norte? Ela está programada para a próxima semana. Outra voz respondeu. E o menino com epilepsia do Morumbi? Conseguimos a chave da casa dele na semana passada. Ana Paula fez sinal para a sua equipe se posicionar. Eles estavam prestes a interromper uma reunião de planejamento de crimes contra crianças. Polícia! Todos no chão agora! A reação das 4 pessoas na sala foi de pânico total. 2 tentaram fugir pelas janelas. 1 tentou destruir papéis que estavam sobre a mesa e a mulher tentou apagar arquivos no computador. Mas a equipe de Ana Paula estava preparada. Em poucos minutos, todas as 4 pessoas estavam sob custódia. Durante a busca inicial dos suspeitos, os investigadores fizeram descobertas que confirmaram suas piores suspeitas. O primeiro suspeito, Dr. Henrique Santos, era neurocirurgião de um hospital particular prestigioso. No seu celular havia mensagens discutindo aquisição de material neurológico de fontes pediátricas. A segunda suspeita, doutora Marina Costa, era geneticista e havia no seu carro uma mala contendo seringas idênticas àquela encontrada com o doutor Roberto. O terceiro suspeito, técnico de laboratório Carlos Mendes, tinha na sua mochila pendrives contendo milhares de arquivos com dados médicos de crianças. A quarta suspeita, enfermeira Patrícia Oliveira, carregava chaves de pelo menos 15 residências diferentes. Isso é uma rede criminosa organizada, Ana Paula disse para detetive Marcos enquanto examinavam as evidências. Eles têm médicos, técnicos, enfermeiros e acesso a equipamentos hospitalares de primeira linha. Mas a descoberta mais chocante estava por vir. Em uma sala trancada no subsolo do prédio, a equipe encontrou algo que fez vários dos investigadores mais experientes saírem para tomar ar fresco. Era um laboratório de análise genética completamente equipado, com centenas de amostras de tecido e sangue armazenadas em freezers especiais. Cada amostra estava etiquetada com um código que correspondia a uma das crianças dos prontuários. Eles estavam coletando material genético dessas crianças para a análise, o perito forense explicou para Ana Paula. E pelos equipamentos que vejo aqui, eles estavam conduzindo pesquisas muito avançadas. Que tipo de pesquisas? Pela documentação que encontrei, parece que estavam tentando identificar marcadores genéticos específicos relacionados a condições neurológicas. Autismo, epilepsia, síndrome de Down, deficiência intelectual. Ana Paula sentiu um frio na barriga. Eles estavam usando essas crianças como cobaias para pesquisa genética? Pior que isso, pelos relatórios que vi, parece que estavam tentando desenvolver formas de prevenir essas condições através de manipulação genética. Já a magnitude moral do que descobriam estava se tornando clara. Não era apenas abuso infantil ou experimentação médica não autorizada. Era uma operação que visava essencialmente eliminar crianças com necessidades especiais da população. Detetive Marcos se aproximou de Ana Paula com mais evidências. Delegada, encontramos correspondências entre os suspeitos e uma empresa farmacêutica internacional. Parece que eles estavam vendendo os dados coletados para desenvolvimento de terapias genéticas. Eles estavam lucrando com isso? Muito. Encontramos registros de pagamentos de centenas de milhares de reais ao longo dos últimos 2 anos. Enquanto a equipe continuava catalogando evidências, Ana Paula recebeu uma ligação do delegado de plantão. Ana Paula, temos um problema. O doutor Roberto Mendes está pedindo para falar com você. Ele diz que tem informações que podem salvar outras crianças de perigo imediato. Ana Paula olhou para o relógio. Já passava da meia-noite, e ela sabia que cada minuto que passava poderia significar mais crianças em risco.
Estou voltando para a delegacia agora, ela respondeu. Mas antes de sair do prédio, ela fez uma descoberta final que a deixou completamente chocada. Em uma gaveta trancada do escritório principal, havia um pendrive contendo arquivos de vídeo que mostravam não apenas os procedimentos realizados nas crianças, mas também reuniões entre os criminosos e pessoas que ela não conseguiu identificar imediatamente. Pessoas que pareciam estar financiando toda a operação. Pessoas que, pelos trajes e pelo ambiente onde as reuniões aconteciam, claramente ocupavam posições de poder e influência na sociedade. Ana Paula copiou todos os arquivos e se dirigiu rapidamente de volta para a delegacia. Ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir que a rede criminosa se estendia muito além do que qualquer um havia imaginado. Era 1h da manhã quando Ana Paula chegou à delegacia. Dr. Roberto Mendes estava na sala de interrogatório há mais de 3 horas e, segundo o delegado de plantão, havia pedido para falar especificamente com ela pelo menos 10 vezes. Ele está visivelmente nervoso, informou o delegado, e continua repetindo que tem informações que podem salvar outras crianças. Ana Paula decidiu revisar rapidamente as evidências coletadas na clínica secreta antes de confrontar Dr. Roberto. O que havia descoberto era ainda mais grave do que imaginara inicialmente. Os arquivos de vídeo do pendrive mostravam reuniões que aconteciam em escritórios luxuosos, com pessoas que ela gradualmente foi reconhecendo. Um era diretor de uma grande empresa farmacêutica. Outro era professor de uma universidade de medicina de prestígio. E havia pelo menos 3 pessoas que pareciam ser funcionários de órgãos governamentais relacionados à saúde. Isso não é apenas uma rede criminosa, ela murmurou para si mesma. Isso envolve pessoas em posições de autoridade e poder. Quando finalmente entrou na sala de interrogatório, Dr. Roberto ergueu os olhos imediatamente. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Suas mãos tremiam e ele tinha aquela expressão de alguém que finalmente compreendeu a gravidade total de suas ações. Delegada Ferreira, ele disse antes mesmo dela se sentar, eu preciso contar tudo. Há outras crianças em perigo neste exato momento. Ana Paula ligou o gravador e se posicionou à mesa de interrogatório. Dr. Roberto, antes de mais nada, quero deixar claro que tudo o que disser será usado contra o senhor. O senhor tem direito a um advogado. Eu não quero advogado agora, quero falar. Há uma criança que vai ser... Ele hesitou passando as mãos no rosto, que vai ser submetida a um procedimento hoje de manhã. Se não fizer alguma coisa, ela pode morrer. As palavras atingiram Ana Paula como um soco. Que criança? Onde? Marina Souza, 7 anos, autista, mora no Jardim Paulista. Eles planejaram um procedimento de biópsia cerebral para as 6 horas da manhã. Mas algo saiu errado nos cálculos da anestesia. Ana Paula sentiu o sangue gelar. Biópsia cerebral em uma criança de 7 anos? Era para ser um procedimento simples, coleta de tecido para análise genética. Mas o doutor Henrique Santos, que vocês prenderam hoje à noite, ele estava pressionando para procedimentos mais invasivos. Disse que precisava de amostras de tecido cerebral para completar a pesquisa. E a anestesia? Dr. Roberto começou a chorar. A dosagem foi calculada para um adulto. Se eles aplicarem essa quantidade em Marina, ela pode ter parada cardiorrespiratória. Ana Paula imediatamente pegou seu celular e ligou para a central de operações. Preciso de uma equipe de emergência no endereço. Ela olhou para Dr. Roberto. Rua Augusta, 2847, apartamento 12B. Mas, delegada, tem mais. Ana Paula fez sinal para ele continuar enquanto coordenava o resgate de Marina pelo celular. A operação é muito maior do que vocês imaginam. Há pelo menos 50 crianças sendo monitoradas em São Paulo e operações similares em Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Quantas pessoas estão envolvidas? Diretamente? Cerca de 20 pessoas.
médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, mas indiretamente. Dr. Roberto parou, como se estivesse lutando consigo mesmo. Dr. Roberto, se há mais crianças em perigo, preciso saber de tudo. Há financiadores, pessoas poderosas que estavam pagando pela pesquisa. Eles não participavam diretamente dos procedimentos, mas sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ana Paula mostrou algumas fotos das pessoas que havia visto nos vídeos. O senhor reconhece essas pessoas? Dr. Roberto identificou cada uma delas. Esse é o professor Antônio Ribeiro, da Faculdade de Medicina da USP. Esse é o Dr. Fernando Silva, diretor da empresa farmacêutica Biogênesis. E essa é a doutora Clara Santos, da Secretaria de Saúde do Estado. E qual era exatamente o objetivo da pesquisa? Dr. Roberto ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Oficialmente, era para desenvolver terapias genéticas para tratar condições neurológicas em crianças. E não oficialmente, as palavras que saíram da boca de Dr. Roberto fizeram Ana Paula sentir náusea. Eles queriam identificar marcadores genéticos que pudessem ser detectados durante a gravidez. A ideia era desenvolver testes pré-natais que identificassem fetos com predisposição para autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, para tratamento, para eliminação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Paula precisou de alguns segundos para processar completamente o que havia ouvido. Dr. Roberto, o senhor está me dizendo que o objetivo final da pesquisa era desenvolver formas de identificar e eliminar crianças com necessidades especiais antes mesmo delas nascerem? Era uma pesquisa de eugenia disfarçada de medicina preventiva, ele confirmou, sua voz saindo como um sussurro, e eles estavam muito próximos de conseguir. Nesse momento, o celular de Ana Paula tocou. Era a equipe que havia sido enviada para resgatar Marina Souza. Delegada, chegamos ao apartamento. A criança está desacordada, mas respirando. Encontramos 3 pessoas no local tentando realizar um procedimento cirúrgico na sala de estar da casa. A criança está bem? Está sendo levada para o hospital agora. Os paramédicos dizem que chegamos a tempo. Mais 15 minutos e poderia ter sido fatal. Ana Paula sentiu um alívio imenso, mas sabia que Marina era apenas uma das muitas crianças em perigo. Dr. Roberto, preciso dos nomes e endereços de todas as outras crianças que estão programadas para procedimentos. Dr. Roberto pediu papel e caneta e começou a escrever uma lista que se estendeu por 3 páginas. Nomes, idades, endereços, tipos de procedimentos programados e datas. Delegada, ele disse quando terminou, há algo mais que precisa saber. O quê? Gabriel Silva não era apenas mais uma cobaia. Ele era especial. Ana Paula sentiu um frio na barriga. Especial como? Gabriel demonstrou uma capacidade cognitiva e de percepção muito além do que esperávamos de uma criança autista. Ele estava consciente durante os procedimentos, estava documentando o que acontecia com ele e de alguma forma conseguiu coletar evidências. As fotos das outras crianças, o gravador, a chave, tudo isso foi Gabriel agindo de forma estratégica para se proteger e proteger outras crianças. Ele compreendeu que estava sendo usado como cobaia e decidiu lutar contra isso da única forma que podia. A admiração de Ana Paula por Gabriel cresceu ainda mais. Uma criança de 8 anos havia conseguido, sozinha, coletar evidências suficientes para desmantelar uma rede criminosa complexa. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Dr. Roberto hesitou. Há um arquivo. Um arquivo que contém toda a pesquisa, todos os dados coletados, todos os nomes envolvidos. Se esse arquivo chegar nas mãos erradas, eles podem continuar a operação em outro lugar. Onde está esse arquivo? Em um servidor seguro. Apenas 3 pessoas têm acesso. Eu, o Dr. Henrique Santos e uma pessoa que vocês ainda não identificaram. Quem? Dr. Marcos Almeida,
diretor médico do Hospital São Lucas. Ele coordenava toda a operação. Ana Paula sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. O Hospital São Lucas era uma das instituições médicas mais respeitadas da cidade. Se o diretor médico estava envolvido, isso significava que a corrupção se estendia até os mais altos níveis da medicina brasileira. Dr. Roberto, onde posso encontrar Dr. Marcos Almeida agora? Ele deve estar no hospital. Ele sempre dorme no escritório dele quando há operações em andamento. Ana Paula imediatamente organizou uma operação para prender Dr. Marcos Almeida. Mas quando a equipe chegou ao Hospital São Lucas, às 4 horas da manhã, descobriram algo que complicou ainda mais a situação. Dr. Marcos Almeida havia desaparecido e, junto com ele, haviam desaparecido todos os arquivos de pesquisa do hospital, milhões em equipamentos médicos e algo que deixou Ana Paula realmente preocupada. Uma lista com os endereços de todas as crianças que estavam sendo monitoradas. O telefone de Ana Paula tocou. Era Dr. Roberto, ligando da cela onde estava detido. Delegada, ele fugiu, não foi? Como o senhor sabe? Marcos sempre disse que se a operação fosse descoberta, ele tinha um plano de fuga. Ele tem contatos internacionais, passaporte falso, contas bancárias em paraísos fiscais. E as crianças? Ele representa perigo para elas? A pausa antes da resposta de Dr. Roberto disse tudo. Delegada, Marcos não é como eu. Eu entrei nessa pesquisa acreditando que estava fazendo algo para ajudar crianças. Marcos é diferente. Ele é alguém que realmente acredita que crianças como Gabriel não deveriam existir. O senhor está me dizendo que ele pode tentar machucar as crianças? Estou dizendo que ele pode tentar eliminar as evidências. E para ele, as crianças são evidências. Ana Paula sentiu o pânico tomar conta dela. Havia 50 crianças vulneráveis espalhadas pela cidade, todas potenciais alvos de um homem desesperado e perigoso que havia fugido com recursos suficientes para fazer qualquer coisa. Dr. Roberto, preciso de tudo. Todos os endereços, todos os contatos de Marcos, todos os lugares onde ele pode estar escondido. Há uma coisa que pode ajudar, Dr. Roberto disse. Marcos tem uma obsessão. Ele sempre quis confrontar Gabriel pessoalmente. Por quê? Porque Gabriel foi a primeira criança que conseguiu resistir aos procedimentos e coletar evidências contra nós. Marcos vê isso como uma afronta pessoal ao trabalho dele. Ana Paula sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor está dizendo que ele pode tentar ir atrás de Gabriel? Estou dizendo que ele vai tentar. Eram 5h30 da manhã, quando Ana Paula chegou à delegacia, onde Cláudia, Maria Fernanda e Gabriel haviam passado a noite em segurança. Ela havia organizado proteção policial para todas as 50 crianças da lista, mas sabia que Dr. Marcos Almeida era esperto e determinado o suficiente para encontrar uma forma de burlar a segurança se realmente quisesse. Gabriel estava dormindo em uma das salas de descanso dos policiais, com Maria Fernanda velando seu sono. Cláudia havia conseguido cochilar por apenas algumas horas, mas estava acordada quando Ana Paula chegou. Delegada! Cláudia se levantou imediatamente. Conseguiram salvar aquela menina? Conseguimos. Marina está segura no hospital e vai se recuperar completamente, mas temos um novo problema. Ana Paula explicou a situação com o Dr. Marcos Almeida, tentando não alarmar desnecessariamente Cláudia, mas deixando claro que a ameaça ainda não havia passado. Ele pode tentar vir atrás do Gabriel? Cláudia perguntou, sua voz trêmula. É uma possibilidade. Por isso vamos manter vocês em proteção policial até conseguirmos localizá-lo. Nesse momento, Gabriel acordou. Ele se levantou lentamente, ainda sonolento, mas imediatamente procurou por Maria Fernanda com os olhos. Quando a encontrou, ele caminhou até ela e se aconchegou em seus braços. Bom dia, meu amor, Maria Fernanda sussurrou, beijando o topo da cabeça dele. Gabriel olhou ao redor da sala e viu Ana Paula. Para surpresa de todos,
Ele se soltou de Maria Fernanda e caminhou diretamente até a delegada. Ele estendeu a mão para ela, como se quisesse lhe dar algo. Na palma da mão de Gabriel havia um pequeno papel dobrado. Ana Paula abriu o papel e encontrou algo que a deixou completamente perplexa. Era um desenho, mas não como os outros desenhos de Gabriel. Este era incrivelmente detalhado e preciso. Mostrava um homem alto, de cabelos grisalhos, segurando uma maleta em frente a um prédio que Ana Paula reconheceu imediatamente. Era o prédio da delegacia. Gabriel, Ana Paula se ajoelhou na altura dele. Você desenhou isso agora? Gabriel assentiu com a cabeça e apontou para a janela. Ana Paula correu até a janela e olhou para a rua. Do outro lado da rua, parado debaixo de uma árvore, havia um homem que correspondia exatamente ao desenho de Gabriel. Dr. Marcos Almeida. Seguranças! Ana Paula gritou, enquanto puxava Cláudia, Maria Fernanda e Gabriel para longe da janela. A delegacia imediatamente entrou em estado de alerta máximo. Ana Paula ligou para a central e solicitou reforços, enquanto tentava manter a calma diante de Cláudia e Gabriel. Mas Gabriel não parecia assustado. Na verdade, ele parecia determinado. Ele se dirigiu à mesa onde Ana Paula havia deixado seus papéis e pegou outro lápis. Rapidamente, desenhou algo que fez todos na sala pararem para olhar. Era um mapa. Um mapa da delegacia, mostrando todas as salas, todas as saídas, e uma rota específica marcada em vermelho. Gabriel, Maria Fernanda sussurrou, como você sabe a planta da delegacia? Gabriel apontou para sua cabeça, depois apontou para os olhos, indicando que havia memorizado o layout do prédio enquanto caminhava pelos corredores. Mas o mais impressionante era que a rota marcada em vermelho mostrava exatamente como alguém poderia entrar na delegacia sem ser visto pelas câmeras de segurança. Meu Deus, Ana Paula murmurou. Ele está nos mostrando como Marcos planeja entrar aqui. Nesse momento, as luzes da delegacia piscaram e depois se apagaram completamente. Gabriel imediatamente se levantou e fez sinal para que todos o seguissem. No escuro, ele os guiou com precisão através dos corredores, evitando áreas onde Ana Paula sabia que havia equipamentos que poderiam fazer barulho. Como ele consegue se orientar no escuro? Cláudia sussurrou. Crianças autistas frequentemente desenvolvem habilidades sensoriais compensatórias, Ana Paula respondeu em voz baixa. Gabriel pode estar usando audição e tato para se orientar. Gabriel os levou até uma sala nos fundos da delegacia que Ana Paula nem sabia que existia. Era uma antiga sala de equipamentos, cheia de móveis velhos e caixas de arquivo. Uma vez dentro da sala, Gabriel fez sinal para que todos ficassem quietos. Ele se posicionou perto da porta, claramente ouvindo algo que os adultos não conseguiam perceber. Alguns minutos depois, eles ouviram passos no corredor. Passos de alguém que conhecia o caminho e se movia com propósito específico. Ana Paula pegou sua arma e se posicionou defensivamente na frente de Cláudia e Maria Fernanda. Gabriel, surpreendentemente, se posicionou ao lado dela. A porta da sala se abriu lentamente. Dr. Marcos Almeida entrou, carregando uma maleta em uma mão e algo que parecia ser uma seringa em outra. Gabriel, ele disse, sua voz soando estranhamente calma. Eu vim buscar você. Gabriel não respondeu, mas Ana Paula pôde ver que ele não estava com medo. Ele estava focado, como se estivesse executando um plano. Dr. Marcos Almeida, Ana Paula disse, mantendo sua arma apontada para ele. O senhor está sob prisão. Marcos riu. Delegada, a senhora não entende. Gabriel não é apenas uma criança. Ele é uma anomalia que precisa ser estudada adequadamente. Ele é uma criança que precisa ser protegida, Ana Paula replicou. Ele conseguiu desmantelar uma operação de pesquisa de anos em questão de horas. Isso não é comportamento normal de uma criança autista. Ele é especial de uma forma que pode revolucionar nossa compreensão da neurociência.
Gabriel, ouvindo a conversa, fez algo que surpreendeu a todos. Ele caminhou diretamente até Marcos e estendeu sua mão, como se quisesse lhe dar algo. "Gabriel, não!" Cláudia gritou, mas Ana Paula a impediu de se mover. Na mão de Gabriel havia outro papel. Marcos, curioso, pegou o papel e o abriu. Era um desenho mostrando Marcos sendo preso, cercado por policiais, com algemas nas mãos. "Você desenhou isso agora?" Marcos perguntou, genuinamente impressionado. Gabriel assentiu e depois apontou para a janela da sala. Marcos se virou para olhar pela janela e viu exatamente o que Gabriel havia desenhado. Dezenas de policiais cercando o prédio da delegacia, todos apontando suas armas para o prédio. "Como você sabia?" Marcos sussurrou. Gabriel pegou outro lápis e rapidamente desenhou uma imagem final. Era uma imagem de si mesmo, cercado por Cláudia, Maria Fernanda e Ana Paula, todos sorrindo. Embaixo do desenho, ele escreveu uma única palavra com letras irregulares, mas legíveis: família. Marcos olhou para o desenho, depois para Gabriel, e pela primeira vez desde que entrara na sala, sua expressão mudou. A frieza científica deu lugar a algo que parecia ser reconhecimento da humanidade da criança à sua frente. "Você realmente é especial", ele disse, sua voz agora carregada de emoção. "Mas não da forma que eu pensava." Gabriel se aproximou de Marcos mais uma vez e fez algo que ninguém esperava. Ele tocou gentilmente no braço do homem, como se estivesse tentando consolá-lo. Marcos começou a chorar. "O que eu fiz?" Ele sussurrou. "Quantas crianças eu machuquei?" Ana Paula manteve sua arma apontada, mas podia ver que Marcos estava tendo um colapso emocional total. "Doutor Marcos", ela disse, "o senhor ainda pode fazer a coisa certa, pode nos ajudar a garantir que todas as crianças estejam seguras." Marcos olhou para Gabriel mais uma vez. Depois, lentamente, colocou a seringa no chão e levantou as mãos. "Eu me rendo", ele disse, "e vou contar tudo. Tudo sobre a operação, todos os nomes, todos os lugares." Quando os reforços finalmente entraram na sala, encontraram uma cena surreal. Dr. Marcos Almeida sentado no chão, chorando, enquanto Gabriel estava ao seu lado, desenhando pacificamente em outro papel. O desenho mostrava crianças brincando em um parque, todas diferentes, todas felizes, todas seguras. O julgamento de Dr. Roberto Mendes, Dr. Marcos Almeida e os outros membros da rede criminosa havia terminado na semana anterior. Todos receberam sentenças longas de prisão e a investigação havia revelado conexões internacionais que levaram a prisões em outros países. Mais importante, todas as 50 crianças que estavam sendo monitoradas foram localizadas e estavam seguras. Algumas precisaram de tratamento médico para se recuperar dos procedimentos que haviam sido realizados, mas todas estavam se recuperando bem. Gabriel havia se tornado algo como uma pequena celebridade na imprensa, sendo chamado de a criança que desmascarou uma rede criminosa. Mas para ele, a vida havia simplesmente voltado ao normal. Maria Fernanda continuava como sua babá, mas agora também era oficialmente reconhecida como heroína pela sua vigilância e dedicação. Cláudia havia reduzido suas horas de trabalho para passar mais tempo com Gabriel, e a família estava mais unida do que nunca. Gabriel continuava desenhando, mas agora seus desenhos mostravam cenas felizes. Ele brincando com seus carrinhos, Maria Fernanda preparando seu lanche favorito, Cláudia lendo para ele antes de dormir. Ana Paula visitava a família regularmente, desenvolvendo um carinho especial por Gabriel. Ela havia sido promovida a chefe de uma nova divisão especializada em crimes contra crianças vulneráveis, inspirada pelo caso. Em uma tarde ensolarada de setembro, Ana Paula estava visitando Gabriel quando ele lhe mostrou um novo desenho. Era uma imagem de todas as crianças que haviam sido vítimas da rede criminosa. Mas agora elas estavam brincando juntas, sorrindo, livres.
No centro do desenho, Gabriel havia desenhado a si mesmo, segurando as mãos de duas outras crianças, com um grande sorriso no rosto. Gabriel, Ana Paula disse, você salvou todas essas crianças. Gabriel olhou para ela e, pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele falou uma única palavra, clara e forte: família. Maria Fernanda começou a chorar de alegria. Cláudia correu para abraçar o filho. Ana Paula sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Gabriel havia encontrado sua voz, não apenas para se comunicar, mas para expressar o que realmente importava: que todas as crianças, independentemente de suas diferenças, mereciam amor, proteção e dignidade. E que, às vezes, as pessoas mais vulneráveis da sociedade podem ser também as mais corajosas. Gabriel continuou desenhando, mas agora seus desenhos tinham uma nova qualidade: esperança. Esperança de que um mundo onde todas as crianças fossem valorizadas e protegidas não era apenas um sonho, mas uma possibilidade real. E todos os dias, quando Maria Fernanda chegava para trabalhar, Gabriel a cumprimentava com a mesma palavra que havia se tornado sua favorita: família. Porque ele havia aprendido que família não é apenas quem compartilha seu DNA, mas quem está disposto a lutar por você quando você mais precisa. E Gabriel Silva, uma criança autista de 8 anos, havia ensinado a todos ao seu redor que coragem não tem idade, que inteligência tem muitas formas e que o amor é a força mais poderosa do mundo. Esta história é inspirada na necessidade real de proteger crianças vulneráveis e valorizar a diversidade neurológica. Crianças autistas e com outras necessidades especiais merecem amor, respeito e proteção, nunca exploração ou discriminação.